Segundo ele, parecia que a boneca o estava espionando de dentro do seu próprio quarto. Assim que seus olhos a avistaram e se fixaram na boneca, ela parou de espiar e correu, fazendo com que ele a perdesse de vista. Naquele momento, meu irmão se levantou e correu o mais rápido que pôde até chegar na casa da minha avó. Ele ainda disse que enquanto saía de casa, Olá a todos do canal. Eu sou a Noemi Dias e moro na região sul do país. Há algum tempo, tive a ideia de entrar em contato com o canal para contar sobre essa experiência muito traumática pela qual eu passei. Agradeço muito por contarem aqui nessa plataforma o que aconteceu comigo. Tudo começou a se desenvolver em um dia comum, sem nada de diferente. Minha avó, por parte de mãe, veio à minha casa para me visitar e trouxe com ela uma bonequinha de pano muito fofa. A patroa da minha avó ofereceu a ela e lhe disse que poderia dá-la para qualquer pessoa que ela quisesse, como um presente. Eu era a criança mais nova da família na época, então a minha avó imediatamente pensou em mim e quis me presentear com o brinquedo. Logicamente, eu fiquei muito feliz em ganhá-la e, com muita alegria, brincava com a minha nova boneca. Realmente, ela era linda e eu cuidava muito bem dela desde o primeiro momento, porque tinha sido dada por uma pessoa que eu amava muito, a minha avó. Assim que a minha avó foi embora, eu a coloquei em cima da cabeceira da minha cama. Achei que era um bom lugar para mantê-la e que ali ela iria decorar o meu quarto. Até então, estava tudo bem na minha casa e a vida de todos seguia normalmente em seus ritmos naturais. Entretanto, apenas uma semana depois de ter ganho aquele presente, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Teve um dia que meus pais e eu fomos fazer compras em um shopping e o meu irmão, único e que é mais velho do que eu, ficou em casa assistindo filmes e séries de TV. Mais tarde, quando voltamos para casa, não encontramos o meu irmão em lugar nenhum. Muito preocupada, minha mãe ligou para a casa da minha avó para ver se ela o tinha visto por acaso. E para o nosso alívio, ela disse que sim, ele estava lá na sua casa. Minha mãe pediu para falar com ele no telefone. E quando meu irmão atendeu, a minha mãe foi logo perguntando o que ele estava fazendo ali, já que ele nunca tinha ido visitar a avó sozinho. Ela achou isso muito estranho, e mais ainda depois de falar com meu irmão, pois ele parecia bem assustado. Depois de insistir um pouco numa explicação, ela então foi informada que quando ele estava assistindo televisão, viu algo muito pequeno correndo pelo corredor da casa, entrando no seu quarto e se escondendo debaixo da cama. Ele ficou assustado, mas depois achou que tinha visto demais, que não estava enxergando direito, e então não prestou mais atenção. Porém, momentos depois, ele viu aquela mesma sombra novamente, só que desta vez correndo para fora de seu quarto. Essa segunda aparição foi que colocou o meu irmão em estado de alerta. Ele diz que não ficou com medo, mas sentiu um forte arrepio quando percebeu que a coisa que estava correndo pela casa se parecia muito com a boneca de pano que a minha avó havia me dado. Segundo ele, parecia que a boneca o estava espionando de dentro do seu próprio quarto.
Assim que seus olhos a avistaram e se fixaram na boneca, ela parou de espiar e correu, fazendo com que ele a perdesse de vista. Naquele momento, meu irmão se levantou e correu o mais rápido que pôde até chegar na casa da minha avó. Ele ainda disse que, enquanto saía de casa, virou-se para olhar o corredor, porém não havia mais nada ali. Ele tinha certeza de que a boneca conseguia mover-se sozinha e que fazia isso sem ser notada por ninguém. Meus pais e eu fomos buscá-lo e devagar conseguimos acalmá-lo para que ele pudesse entrar em casa. Obviamente, minha mãe não acreditou em nada daquilo e achou que eu é quem tinha deixado propositalmente a boneca dentro do quarto dele para assustá-lo. Eu insisti que a tinha deixado na cabeceira da minha cama e que não tinha mudado a boneca de lugar em momento algum. Meu pai concordou comigo. Ele disse que, ao passar pela porta do meu quarto, viu que a boneca estava em cima da cabeceira da minha cama. E isso foi em um momento que eu já estava do lado de fora da casa. O assunto ainda ficou sendo debatido, mas eu deixei para lá. Simplesmente peguei a minha boneca e a coloquei de volta em seu lugar. Horas depois, naquela mesma noite, só que de madrugada, eu acordei com sede, sentei na cama e estiquei os pés para colocar meus chinelos. Fiz isso sem abrir os olhos, pois eu ainda estava com muito sono. Lembro-me de que eu os procurei, tateando com os pés no chão, tentando encontrá-los, mas eu não conseguia achá-los. Eles não estavam lá. Então eu abri os olhos e não os vi onde eu costumo colocá-los. Isso me pareceu estranho, porque toda noite eu os coloco sempre no mesmo lugar. Eu me abaixei para procurá-los debaixo da minha cama e vi o primeiro perto da porta do meu quarto. E mais adiante encontrei o outro chinelo, com a boneca ao seu lado. Devo admitir que isso me assustou um pouco, porque eu tinha certeza de que havia deixado a boneca novamente na cabeceira da cama. E foi aí que eu comecei a acreditar que o meu irmão havia dito era a verdade sobre o que aconteceu com ele. Durante o resto da madrugada, eu não consegui mais dormir, pensando naquilo tudo. Eu sei que pode parecer estranho para muitos, mas apesar de tudo, a boneca não me assustava. Muito pelo contrário, eu a adorava, pois era um presente que a minha avó havia me dado com muito carinho. Na manhã seguinte, foi a vez da minha outra avó, a mãe do meu pai, vir nos visitar. E resolvemos contar para ela o que havia acontecido com meu irmão e comigo. Ela disse que provavelmente aquilo foi provocado por criaturas endiabradas, que gostam de pregar peças para se divertir com o medo que despertam nas pessoas. Eles seriam seres da natureza e deveriam ter sido atraídos de alguma maneira para morar em nossa casa. Assim, eu não acreditava mais que a boneca era quem se movia sozinha, pois passei a crer que eram esses seres que a manipulavam e, no meu caso, também moviam os meus chinelos. Ela nos disse que, de acordo com a crença popular, o que nós tínhamos que fazer era vestir as roupas do avesso para que nada de ruim nos acontecesse. De fato, nada de ruim aconteceu comigo naquela época, mas na semana seguinte, muitas coisas estranhas se sucederam por toda a nossa casa, e vários utensílios domésticos e objetos sumiram como que por encanto. Às vezes, esses objetos caíam na gente como se tivessem sido jogados por alguém. Ouvíamos barulhos esquisitos em todos os cantos da residência, principalmente às noites. E o pior de tudo
começamos a encontrar a boneca em diferentes partes da casa, como se alguém a tivesse movido do lugar onde eu sempre a deixo e a levasse para um lugar qualquer aleatório. Eu não sei como explicar, mas por algum motivo eu comecei a ficar com uma obsessão terrível de ter a boneca de pano comigo o tempo todo e em todos os lugares por onde eu andava e ficava na casa. Assim, carreguei a boneca comigo durante um bom tempo e não me separava dela de jeito nenhum. Agora, pensando com mais clareza, eu não consigo entender por que eu fazia isso. Acho que tinha algo nela que me atraía, pois não era uma coisa normal o que eu fazia com aquele brinquedo. Uma certa vez, em uma outra conversa com a minha avó paterna, onde analisamos detalhadamente nossa situação, chegamos à conclusão de que tudo tinha começado desde que a minha avó materna tinha me presenteado com a boneca. E todos lá em casa concordaram que isso era verdade. Desde que eu recebera a boneca como presente da minha avó, começamos a ouvir ruídos estranhíssimos por toda a casa e notamos que certos objetos se moviam por conta própria, desaparecendo de um lugar e reaparecendo em outro. Não só por educação, mas também pelo imenso carinho que eu tenho pela minha avó, eu não queria me livrar dela. Na busca de uma solução para tudo que estava acontecendo, a minha outra avó, a paterna, me disse que pelo menos tiraria a boneca da minha cama e a colocaria em uma caixa, tipo um baú de madeira. Essa caixa estaria trancada com um cadeado e ficaria dentro de um armário fechado à chave. E assim fizemos por alguns dias. Curiosamente, isso nos ajudou muito e as coisas se acalmaram. Mas algum tempo depois, durante uma limpeza em casa, eu encontrei a caixa dentro do armário e senti uma emoção muito forte quando olhei para ela. Eu me senti muito atraída por aquele baú de madeira onde a boneca estava e pensei que era a hora de tê-la comigo novamente. Então abri o cadeado e a coloquei na cabeceira da minha cama, como antes. Fiquei muito feliz por tê-la ali, perto de mim outra vez. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Sem perceber, eu comecei a mudar certas atitudes minhas. Às vezes, nem meus pais me reconheciam. E eu não sabia disso. Para mim, estava tudo bem e tão normal como sempre fora. Meus pais diziam que à noite eu levantava da cama sonâmbula, andava pelo corredor do lado de fora dos quartos e ficava cantarolando músicas que eu nunca havia ouvido, pelo menos não que os meus pais soubessem. Eles ficaram muito assustados com tudo o que estava acontecendo comigo. E as coisas ficaram ainda mais confusas quando meus pais começaram a ver uma menina, que não era eu, correndo pela casa à noite. Eles contam que dava para ouvir as risadas dela e os seus passos, subindo e descendo as escadas. Levaram um grande susto quando a viram atravessar a parede do meu quarto. Eu, enquanto isso, tinha episódios em que eu desmaiava e ficava vários minutos fora de mim. Quando eu voltava, eles me contavam que eu tinha feito coisas que eu não me lembrava de ter realizado. Meus pais, muito preocupados e assustados com o que estava acontecendo comigo, procuraram minha tia, irmã do meu pai, e pediram a sua ajuda. Ela tinha uma conhecida que sabia muito sobre o assunto, e eles decidiram entrar em contato com ela para explicar tudo e ver como ela poderia nos auxiliar. A senhora concordou em nos ajudar,
e pediu à minha mãe que lhe enviasse uma foto minha e da boneca. Sua resposta foi imediata e os meus pais ficaram apavorados ao ouvir o que ela tinha para nos dizer. Ela então falou que aquela boneca não era um brinquedo e era exatamente ela que produzia todo o mal que estava lá em casa. Aquele objeto estava fazendo coisas espiritualmente terríveis, além de atrair todos os tipos de energias obscuras para o nosso lar. Aquela boneca tinha sido usada em um ritual e tinha a alma de uma menina falecida presa dentro dela, funcionando como uma espécie de recipiente temporário, até encontrar uma menina de verdade para tomar o seu lugar. E, na verdade, ela já tinha encontrado. Eu era a escolhida. E por isso, ela estava tentando possuir o meu corpo. A senhora disse que não tinha experiência ou conhecimento suficiente para desfazer o trabalho, mas que, por sorte, havia uma solução mais simples que poderia funcionar: devolver a boneca para a pessoa que a tinha dado para minha avó, e que assim as coisas iriam melhorar. Minha mãe não queria fazer isso porque ela estava com medo de que, quando a boneca fosse devolvida, a pessoa que fez o ritual poderia fazer alguma maldade com a minha avó. Mas a senhora que estava nos ajudando insistiu que deveríamos devolver o objeto. Desse modo, ela teve que deixar. E assim que chegamos em casa, fizemos todo o percurso de como a boneca chegou até mim, só que ao contrário. Eu dei a boneca para minha avó e ela teve que fazer a mesma coisa, ou seja, levar o brinquedo para a patroa dela. E esse era o passo mais difícil, pois a patroa dela deveria aceitá-la e recebê-la com as suas próprias mãos. Minha avó estava ciente de tudo e disse que agiria como se não soubesse de nada e como se nada de estranho tivesse acontecido. Ela disse que explicaria para a patroa que não tinha encontrado ninguém para dar a boneca e que por isso a estava devolvendo. Logo após ter dado o brinquedo para minha avó, para que ela o devolvesse, as coisas se acalmaram. A única coisa estranha que aconteceu depois disso foi que o meu tio Fábio, marido da minha tia que estava nos ajudando, tinha combinado com a minha família de fazer orações por telefone. E enquanto estávamos nas ligações, sentíamos muitas interferências e chiados estranhos. As chamadas eram continuamente cortadas. Mesmo assim, insistimos nas ligações até que essas orações terminassem. E nas noites seguintes, conseguimos voltar a dormir em paz. Os sons sinistros e as risadas assustadoras cessaram e nunca mais vimos a tal menina correndo pelo corredor. A verdade é que nunca mais tivemos nenhum evento sobrenatural em nossa casa. A minha avó conseguiu devolver a boneca depois de muita insistência, pois, a princípio, a patroa dela não a queria receber de volta de jeito nenhum. Após a minha avó ter conseguido devolvê-la, todas as coisas voltaram ao normal e continuamos a viver com a mesma paz que tínhamos antes disso tudo acontecer. Felizmente, tudo ficou bem e parece não haver consequências da estadia daquela boneca aqui em casa. Mas sempre pensamos no que poderia ter acontecido se não tivéssemos procurado ajuda. Eu não sei ao certo, mas me dá calafrios dizer isso. É provável que eu não estivesse mais aqui para contar esse relato. Eu reafirmo que essa é uma história completamente verdadeira. Agradeço a você que me ouviu e me despeço aconselhando-o a ter muito cuidado
com os presentes que recebe.